Essa é a gravação da aula 8, de Introdução à Econometria, e essa e as próximas 3 aulas vão focar o capítulo 3 do livro do Udrich. Eu dividi esse capítulo em 4 partes, e nós vamos então abordar essas partes nessa aula e nas próximas 3. Ou eventualmente, se eu conseguir resumir mais, a gente pode reduzir uma aula. Mas enfim, a aula de hoje ela tem 7 partes. E algumas dessas partes vão ser revisão. Como eu falei para vocês, o capítulo 3 ele expande aquilo que é visto no capítulo 2 do livro para um modelo de regressão linear múltipla, ou seja, um modelo em que você inclui mais do que uma única variável explicativa no modelo de regressão. Então a gente vai usa essa sigla, que é RLM, para representar a regressão linear múltipla no decorrer dos slides aí. Então a primeira parte aqui eu vou apresentar para vocês as motivações que o Udrich dá então para você migrar do mundo da regressão linear simples para o mundo da regressão linear múltipla. Essas razões vão se resumir na possibilidade de você incluir mais variáveis no modelo e fortalecer sua hipótese crucial, que a esperança de UWX é igual a zero, e usar fórmulas funcionais mais flexíveis, que também acaba sendo a mesma coisa, porque você pode incluir termos quadráticos, pode logaritmizar logaritmizar você já podia no modelo de regressão linear simples, mas você pode incluir termos de interação entre variáveis. Isso tudo aumenta a sua capacidade de fortalecer essa hipótese crucial do modelo de regressão linear. Aí na segunda parte aqui, a gente vai ver o modelo de regressão linear múltipla realmente formalizado. Você vai ter K variáveis explicativas. x1, x2, x3, até xk. xkzinho. Na terceira parte, eu vou apresentar o método de mínimos quadrados ordinários, agora realmente como um processo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, do somatório de U chapéu ao quadrado. Então, você vai usar as condições de primeira ordem, e com essas condições de primeira ordem da resolução desse problema de minimização, nós chegamos até os estimadores na forma fechada, como aconteceu no modelo de regressão linear simples, porque não haveria uma forma fechada aqui, uma solução fechada envolvendo somatórios. A gente precisaria de matriz. No final desse curso a gente vê o MQO usando matrizes, isso vai ficar evidente. Mas de qualquer maneira eu vou apresentar para vocês qual seria o passo a passo para você resolver isso com encontrar o estimador de mínimos quadrados ordinários, realmente como a minimização da soma dos quadrados dos resíduos. Na parte inicial do curso, nós vimos MQO, mas vimos usando o método dos momentos. A gente impunha lá os dados que a esperança de U é zero, a esperança de UX é igual a zero. Isso corresponde às condições. Isso aí acaba sendo exatamente igual às condições de primeira ordem do mínimos quadrados ordinários. Mas o procedimento parte de pontos diferentes. O método dos momentos parte da imposição desses momentos populacionais, esperança de U igual a zero, esperança de UX igual a zero aos dados, e MQO parte da minimização do somatório de U chapéu ao quadrado. Tá. Aí na quarta parte aqui, vou falar para vocês como é que, quer dizer, quando você inclui mais do que uma variável, ou seja, agora tem x1 e x2, a interpretação do coeficiente de x1 se altera, a interpretação do que é o intercepto do modelo se altera. Como vai ser essa interpretação? A gente vai ver que tudo vai se manter da mesma forma que a gente já vinha fazendo antes, o modelo de regressão linear simples. As propriedades algébricas da regressão linear múltipla, que a gente viu na última aula, que é basicamente que a média do erro é zero, a média dos resíduos é zero, e cada variável vai ser ortogonal ao resíduo. Tá? E a terceira propriedade é que, quando você substitui os valores médios das variáveis explicativas, você obtém como estimativa de y o
valor médio de y na amostra. O grau de ajuste da regressão, que é o R2 que a gente já viu na última aula também, para o modelo de regressão linear simples, tudo fica basicamente igual. E uma aplicação da regressão linear múltipla no stato. Só mostrar para vocês como é que se dá, como é que o comando que a gente usa e as interpretações, enfim, uma ilustração de aplicação com stato. A primeira parte da aula, ela trata então da questão da motivação para você sair do modelo de regressão linear simples, no RLS, para o RLM, regressão linear múltipla. Então, a razão para isso, a motivação que o Woodridge dá aí, é a possibilidade então, de incorporar mais variáveis no modelo e usar formas funcionais mais flexíveis e com isso fortalecer a hipótese crucial do modelo, ou seja, fortalecer que a esperança do erro condicional nas variáveis explicativas seja igual a zero. Para mostrar isso, ele apresenta esse modelo de regressão linear simples, tá? Ou seja, a gente tem o log do salário como causado pelo nível de escolaridade do indivíduo. Tá? Lembrando que como é um modelo log-lim, ou seja, a variável explicativa dependente está logaritmizada, a variável explicativa não está, a gente interpreta esse beta1 multiplicado por 100 como um retorno da escolaridade. De tal maneira que se beta1, por exemplo, é 0,01, você está falando que um ano de escolaridade vale 1% de aumento no salário. Bom, agora nesse modelo, por que a hipótese crucial aqui? A esperança de U dado edu que é igual a zero, ela é fraca nesse modelo 1. Então, para responder isso, vamos imaginar que inteligência afeta o log do salário, portanto está aqui em U, mas não está explicitado no modelo, porque eu imagino que inicialmente eu não tenho como mensurar essa inteligência. Tá? Mas essa inteligência também pode ser que ela afete a escolaridade. Isso tudo vai depender de como você visualiza o problema. O seu modelo teórico conceitual vai te dar pistas sobre isso. Né? Se você tem inteligência em U, você poderia falar o seguinte: bom, inteligência, quanto menor, maior o custo para estudar para o indivíduo. Se ele toma decisão sobre quanto estudar, naturalmente, inteligência e escolaridade devem estar correlacionadas. E inteligência afeta logo do salário, porque eu estou, primeiramente aqui, eu admiti que ela está em U. E aí você poderia pensar também mais estruturadamente aqui, né? A esperança da inteligência, dado que eu conheço o valor da escolaridade do indivíduo, é zero. Estou normalizando zero, mas é sempre uma constante. Aí você poderia pensar o seguinte: eu espero que a inteligência da classe de indivíduos que estudaram 10 anos é a mesma esperança da classe de indivíduos que estudaram 20 anos? Provavelmente não. Né? Se você imagina que maior inteligência representa menor custo para estudar, você espera que a inteligência dos indivíduos que estudaram mais seja maior do que a dos indivíduos que estudaram menos. Portanto, a constante aqui deveria ser diferente quando você condiciona em EDUC igual a 10, quando você condiciona em EDUC igual a 20, por exemplo. Então, como é que você fortalece, como é que você contorna isso aí, né? Ou seja, nesse modelo aqui, a variável EDUC é claramente endógena, ou seja, ela é correlacionada com fatores que estão aqui no erro, especificamente, no caso, inteligência. Como é que você contorna isso? Então, inclui inteligência no modelo, explicitamente. Tá? Bom, não tem como você medir inteligência de uma forma completamente objetiva, então ele sugere que você use, então, você poderia pensar em usar o resultado do teste de QI. Lembrando que o QI, a média dele na população é 100, um desvio seria 15 pontos, tá? Então, de tal maneira que de 100 a 115 você tem 34,1% da população, de 100 a 85, 34,1%, e aí com dois desvios, né, você tem nessa classe mais 13,6, com 100 menos dois desvios
padrão, né? Só para ilustrar como é que seria o comportamento desse QI na população humana. Então, se você incluísse aqui explicitamente a variável QI, você está saindo, então, do mundo da regressão linear simples, em que você só podia incluir uma única variável explicativa, para um modelo agora em que inclui duas variáveis explicativas. Tá? Bom, ao incluir QI, você resolveu completamente o problema, quer dizer, você fortaleceu de maneira definitiva a hipótese crucial do modelo. Ou seja, nesse modelo aqui, a esperança de U condicional em EDUC, vírgula, QI é igual a zero? Tá? Provavelmente não. Tá? Mas, de toda maneira, esse modelo aqui, essa hipótese crucial é muito mais crível do que no modelo 1, em que não incluía a QI. Tá? Você poderia falar, por exemplo, que experiência é alguma coisa que é importante para definir o log do salário. E, obviamente, experiência é correlacionada com o EDUC, por exemplo. Porque o sujeito que tem maior experiência profissional, pode ser que ele tenha estudado menos, porque ele acabou entrando mais cedo no mercado de trabalho. Você poderia falar também que o QI, né, também condiciona a experiência, porque aí o sujeito ele consegue arrumar um emprego com maior facilidade do que um indivíduo que tem menor QI, e por conta disso ele poderia estar, a experiência profissional poderia estar correlacionada com o QI também. Então, em rigor, você deveria também incluir experiência profissional nesse modelo. Tá? Porque a esperança de U dado EDUC QI sem experiência aqui igual a zero é mais fraca do que essa aqui em que você controla completamente a experiência. Tá? Mesmo assim, você ainda poderia pensar em outros fatores que estão relegados a U que de alguma maneira poderiam estar correlacionados com essas três variáveis aqui. Um desses fatores seria, por exemplo, a motivação pessoal. A motivação pessoal deve estar à disposição da pessoa para estudar mais, para procurar trabalho, né? Provavelmente está de alguma maneira correlacionado com essas variáveis EDUC e experiência. E por estar em U, você está de antemão admitindo que ela também determina o log do salário. Né? Então, se você conseguir pensar aqui argumentar de que essa motivação pessoal tem alguma coisa a ver com a escolaridade do indivíduo, com a experiência, com o QI não digo, porque o QI vamos dizer assim, um resultado em tese da natureza. A natureza deu aquele indivíduo aquele QI. Né? Bom, isso é controverso, mas enfim, de toda maneira você pensaria que motivação estaria afetando, teria alguma correlação com o EDUC, teria alguma correlação com a experiência, portanto deveria estar explicitado aqui. O problema é que você não consegue mensurar, medir motivação, então você poderia se contentar inicialmente em estimar um modelo como esse aqui e admitir que realmente esse aqui é o caso, né? A esperança da motivação, dado que eu conheço o EDUC, que experiência é zero. Mas, de toda maneira, essa hipótese aqui, né? Porque o U não tem só motivação, tem vários outros fatores. Essa hipótese aqui é muito mais forte do que essa hipótese inicial, essa hipótese que a gente estava adotando inicialmente, né? Quando usava o modelo de regressão linear simples. Tá? Eu coloquei um exemplo que não está no UDRES para mostrar para vocês o seguinte: fica parecendo que você adicionar mais variáveis no modelo sempre vai fortalecer a hipótese crucial do modelo. Né? Eu estou dando um exemplo aqui que a rigor a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o que acontece? Hoje em dia, estimar um modelo de regressão é muito simples. Né? Quer dizer, você usa o Stata, um programa econométrico, que ele faz isso em menos de um segundo. Então, o grande mérito hoje de usar um modelo de regressão é você realmente argumentar de tal maneira que você consiga convencer o leitor do seu trabalho de que você realmente está obtendo efeitos causais críveis, né? Ou seja, que essa hipótese crucial, por exemplo, que a esperança de Wx igual a zero, ela se sustenta, que ela é forte. Então, um exemplo que
de que você, ao incluir mais uma variável, você pode estar, na verdade, enfraquecendo a sua hipótese crucial, seria esse aqui. Por exemplo, naquele modelo que já tinha Duque, QI e experiência, eu adicionasse uma quarta variável aqui, que diz respeito aos pontos de infração na carteira de motorista. Tá? Isso aqui, esse autor aqui, o Cunningham, tem um capítulo, esse capítulo aqui, da página 77 e 80, que ele vai falar só sobre a utilização de que ele chama de DAG, né? São grafos que permitem você mentalmente, estruturadamente, analisar se você enfim, se você está incluindo variáveis aqui que poderiam comprometer, então, a hipótese crucial do modelo, por exemplo. E pontos, o que acontece? Por que ele é um collider, né? Collider. Porque, na verdade, pontos, ele é afetado tanto pela o QI da pessoa, a escolaridade, a experiência, deve afetar pontos, tá? E o log do salário também deve afetar pontos. Então, sem entrar muito em detalhes, né? Esses pontos aqui eles são afetados tanto pela própria variável dependente aqui, quanto por alguma dessas variáveis aqui. Por conta disso, então, ele seria chamado de um collider. E ao adicionar esses pontos aqui, vou para vocês que eu não estou discutindo isso aqui em detalhes, mas você estaria fazendo com que a esperança de U condicional nas variáveis explicativas deixasse de ser zero. Tá? Quem tiver interesse pode, eu até deixei nas notas, deixei nas notas aliás, no programa da disciplina, a referência a esse livro aqui, Causal Inference, The Mixtape, que é desse autor, Scott Cunningham. Se você clicar aqui nesse endereço, tá? Você vai ter acesso a esse livro em PDF e você pode então ir lá nas páginas que eu coloquei aí, e você vai ver que ele vai ser um capítulo inteiro, várias páginas, e a gente não vai cobrir isso nesse curso, mas seria um material para um segundo curso em econometria, na matéria seguinte, por exemplo, ou um curso específico sobre o uso de DAG, que é os gráficos diretamente, Direct Acyclic Graphs, isso que eu estou chamando de DAG, para fazer esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Quer dizer, esse ponto não está no livro, mas eu só quero falar para vocês que não é só simplesmente adicionando novas variáveis que você fortalece automaticamente a hipótese crucial do modelo, né? Tá? Então, na verdade, eu dei um exemplo. Isso aqui deveria estar assim: esperança de U dado Eduque, QI, experiência igual a zero, mas esperança de U Eduque, QI, experiência, vírgula, pontos é diferente de zero. Isso aqui seria pertinente para esse modelo aqui. Tá? Mas, de toda maneira, depois eu vou corrigir isso aqui nos slides, mas o que eu queria mostrar é que você adicionando pontos aqui, você enfraquece a hipótese crucial. Tá? Bom, aí é o seguinte, a segunda parte aqui para motivação da luz de regressão linear múltipla. Tá? Quer dizer, você além de poder incluir novas variáveis no nível, você poderia também incluir essas variáveis ao quadrado, ao cubo, ou essas variáveis, a interação dessas variáveis do modelo, né? Como aqui Eduque vezes QI. Então, quer dizer, isso aqui é como se fosse a variável x1, essa aqui é a variável x2, essa aqui é a variável x3, experiência ao quadrado seria a variável x4, a Eduque vezes QI seria a variável x5. Tá?
Então, continuaria sendo um modelo de regressão linear múltiplo, mas agora incorporando termos de interação em termos quadráticos. Né? No modelo de regressão linear simples, eu poderia incluir só o termo quadrático, só o termo de interação, ou só o termo no nível, né? Ou só a variável no nível. Então é o seguinte, num modelo como esse aqui, em que você incorpora EDUC, o resultado do teste do QI, experiência ao quadrado, EDUC vezes QI. O que ele permite, o que acontece aqui? Né? Qual que é o efeito de ceteris paribus se a esperança de U condicional nessas variáveis todas é zero? Como é que a gente... O que ele te dá de flexibilidade aqui? Então, se você fizesse a derivada parcial desse modelo aqui com relação do log do salário com relação ao EDUC, você vai encontrar aqui beta1 mais beta5 EDUC vezes QI, a derivada disso aqui com relação ao EDUC. O EDUC está elevado a 1, menos 1, 0, né? O EDUC elevado a 0 é 1. Então, ficaria aqui beta5 multiplicado QI. Então, a derivada parcial, o efeito de ceteris paribus de EDUC no log do salário, por esse modelo aqui, seria beta1 mais beta5 QI. Porque esse mais aqui para dizer que eu espero que o sinal do beta1 seja positivo e o sinal do beta5 na verdade, é uma questão empírica. Eu não tenho de antemão uma clareza sobre qual seria o efeito de mais QI sobre o efeito de escolaridade no log do salário. Tá? E a derivada o efeito de ceteris paribus de QI no log do salário, que é alguma coisa menos importante aqui, porque na verdade o QI você imagina que não tenha muito como o indivíduo alterar, ou alguma política pública alterar, mas escolaridade tem como, seria então beta2, né, o coeficiente de Q1 de QI, mais beta5, QI elevado a 1 menos 1 dá 0, então beta5 EDUC. Né? Tá? E você também tem aqui que o efeito da experiência agora depende não só do nível, não é constante, né? Quer dizer, derivado do log do salário com relação à experiência, beta3 mais 2 vezes a beta4 experiência. Né? Ou seja, o efeito de experiência no log do salário depende da própria experiência já corrente do indivíduo, né? Atual do indivíduo. E aí eu coloquei aqui como é que se interpretaria. A gente vai voltar nisso em vários momentos, mas num modelo como esse aqui, como é que você interpretaria esse beta mais beta5 QI, beta2 mais beta5 EDUC, quer dizer, se você multiplica por 100 o valor obtido aí, beta mais beta5 QI, você tem então você teria variação percentual ceteris paribus no salário devido a um ano de escolaridade. Percentual. Né? Então, vamos fazer um exemplo aqui numérico. Né? Então, suponha que o beta1 aqui fosse 0,1 e que o beta5 fosse 0,05. Multiplicado por 100, vira isso aqui, 10 menos 0,05 QI. Então, você teria que saber o valor de QI para saber qual é o efeito de EDUC no salário, de escolaridade no salário. Então, suponha que eu pegasse o QI médio da população, que é 100, substituir isso aqui. Tá? Então, você tem aqui 10 menos QI igual a 100. Né? Então, você teria aqui 10 menos 5, né? Ficaria 5. Então, você tem aqui um ano de escolaridade para um indivíduo que tem um QI médio. Você estima que ele tem um aumento de 5% no salário para cada ano que ele estudasse a mais. Né? E aí você pode fazer esse mesmo exercício aqui, no caso do qualquer efeito de
de QI no salário, tá? E qual que é o efeito de experiência no salário. Tá? Você encontrar que, para um indivíduo que estudou 10 anos, por exemplo, um ponto a mais no QI, de QI aumentaria o salário dele, você esperaria que aumentaria o salário dele 0,2%. Para um indivíduo que estudou 10 anos, que já trabalha há 10 anos, tem 10 anos de experiência no mercado de trabalho, um ano a mais de experiência, resultaria você espera que, você estima que resultaria no aumento de 4,2% no salário dele. Tá? Isso aqui vocês podem ver com calma, melhor do que eu ficar caso a caso. Então agora vamos, nessa segunda parte eu vou apresentar para vocês um modelo de regressão, formalmente, modelo de regressão linear múltipla. Então, ele é um modelo, quer dizer, a variável dependente a gente continua chamando de y, tem um intercepto que é o beta 0, mais beta 1 que multiplica x1, mais beta 2 que multiplica x2, mais 3 pontinhos, mais beta k que multiplica xk mais 1. Ou seja, nesse modelo nós temos k variáveis, ou seja, x1, x2 até xk, e temos k mais 1 parâmetros. Tá? E a hipótese crucial no modelo de regressão linear múltipla é de que a esperança do erro U condicional nas k variáveis que você está colocando aqui como variáveis explicativas é igual a zero. Tá? Então, naquele exemplo que a gente viu antes, até argumentei isso na hora. Bom, se eu chamar educ de x1, QI de x2, experiência de x3, experiência ao quadrado de x4, educ vezes QI de x5, esse modelo ele está na forma geral aqui do modelo de regressão linear múltipla. Né? Nós temos aqui, então, um casinho aqui igual a 1, 2, 3, 4, 5, né? E nós temos 6 parâmetros, k mais 1, né? Porque tem um intercepto aqui. Beta 0, mais beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. 6 parâmetros para 5 variáveis. Tá? E a hipótese crucial nesse modelo, então, é que a esperança de U condicional em educ, QI, experiência ao quadrado, educ vezes QI é zero. Tá? E também o que fica claro aqui é o seguinte, que é bem interessante essa forma como o Udrich apresenta, porque vocês lembram que a gente estava interessado, quer dizer, o seu estudo estava interessado em encontrar qual que é o retorno da escolaridade, ou seja, qual que é o valor do coeficiente associado a educ no modelo do órgão do salário. Né? E aí você pega esse coeficiente e multiplica por 100 e você tem um retorno da escolaridade. Mas mesmo você estando interessado no efeito de educ no órgão do salário, você precisa condicionar em várias outras variáveis, por exemplo, QI, experiência ao quadrado, educ vezes QI, de tal maneira que você tenha mais confiança de que realmente a hipótese crucial do modelo está sendo atendida, porque só quando ela é atendida que você efetivamente pode ter quer dizer, você pode ficar confiante que está obtendo resultados críveis, né? Então, apesar de você estar interessado só no efeito de educ, no órgão do salário, você condicionando essas outras variáveis para fortalecer a hipótese crucial e, com isso, então, no final das contas, atingir seu objetivo, que é encontrar o efeito de educ no órgão do salário. A parte 3 desses slides, ele vai apresentar aquilo que é a mecânica de MQO, de mínimos quadrados ordinários. Quando nós vimos mínimos quadrados ordinários no capítulo 2, ele não apresentou, a gente não viu dessa forma. A gente viu como o estimador MQO no modelo de regressão linear simples com quer dizer, chegamos até o estimador MQO, falei para vocês que era o estimador MQO, mas o procedimento que a gente utilizou para chegar até o estimador MQO foi um procedimento de métodos momentos. Porque a gente impunha diretamente a esperança de U igual a zero, a esperança de UX igual a zero aos dados, e com isso chegava até o estimador beta 0 chapéu e beta 1 chapéu.
Aqui nesse caso, nós vamos mostrar para vocês como é que se daria isso. Isso, inclusive, tem um exercício na lista 1 sobre isso aqui, uma aplicação. Quer dizer, peço a vocês que realmente encontrem o estimador beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, com modelos de regressão linear múltipla, só com duas variáveis explicativas, porque aí você consegue encontrar uma solução fechada. Ou seja, colocar beta 0 do lado esquerdo em função de todo dos dados, né? E o beta 1 chapéu do lado esquerdo em função dos dados, o beta 2 chapéu em função dos dados. Mas basicamente o que é o método de quadrados ordinários? É um método que encontra as estimativas pela minimização da soma dos quadrados dos resíduos. Lembrando que a soma dos quadrados dos resíduos é o somatório de I chapéu ao quadrado. E o I chapéu é definido como a diferença entre aquilo que você observa para Y e aquilo que você estima para Y. O I, que a gente está chamando de I chapéu. Esse I chapéu, se você assumir o modelo a RLM1, a gente vai ver aquelas hipóteses do modelo de regressão linear simples agora para o modelo de regressão linear múltipla. Então vai ter uma RLM.1, que ela fala então que o modelo é dessa forma, assim, linear, nos parâmetros beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 3 pontinhos mais beta k xk mais u. Se você substitui aqui no lugar do y chapéu, ou então beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x e 1 mais beta k chapéu x e k, tá? Você então teria, você está explicitando o que é o I chapéu para esse, no caso, do modelo de regressão linear múltipla. Então, o I menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu x e 1 menos 3 pontinhos menos beta k chapéu x e k ao quadrado. Então, mínimos quadrados ordinários consistiria, o estimador de mínimos quadrados ordinários consistiria então em você resolver esse problema não condicionado de minimização, tá, para as incógnitas, no caso aqui beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, beta k chapéu. Então as condições de primeira ordem consistiriam em você derivar essa função aqui com relação a beta 0 chapéu, e aí eu já fiz isso lá na lista de exercícios que eu coloquei até o gabarito lá, mas é como se tivesse o I chapéu ao quadrado, né? Você está fazendo a derivada de I, a soma de I's chapéus ao quadrado. Então, a regra da cadeia ficaria, então, duas vezes o I chapéu vezes a derivada de I chapéu com relação a beta 0 chapéu. Se eu estivesse fazendo a derivada aqui com relação a beta 0 chapéu. Então, o que você teria aqui? Duas vezes. Eu omiti o 2 aqui, vou explicar daqui a pouco por quê. Duas vezes o I ao quadrado, o I chapéu ao quadrado, né? Fica só o I chapéu. Né? Duas vezes o I, 2 menos 1, fica 1 aqui. Então, esse aqui é o I chapéu elevado a 1. Vezes a derivada de o I chapéu com relação a beta 1. Tá? Qual que é essa derivada? O beta 0 chapéu aqui está multiplicado por menos 1. Então, e o beta 0 então vai ser a derivada disso aqui com relação ao beta 0. Beta 0 é 1 menos 1, vai ficar 0, né? Um número elevado a 0 é 1, então vai ficar menos 1. Então ficaria, no final das contas, a derivada desse somatório aqui com relação a beta 0 chapéu seria menos 2, o somatório de o I chapéu. Tá? Isso deveria ser igual a 0. Como é igual a 0, e aqui também pré-multiplicado por menos 2, tá? Se eu dividir dos dois lados por menos 2, eu continuo o 0 dividido por menos 2 é 0 mesmo. Né? Então, por isso que eu omiti o menos 2 aqui, e estou fazendo a mesma coisa aqui com relação às outras condições de primeira ordem. Então, a derivada disso aqui com relação a beta 0 chapéu, quer dizer, é somatório de I chapéu igual a 0. Onde o I chapéu, no modelo de regressão, no modelo que eu estou estimando, é o valor observado de y, que é o yi, menos o valor que eu estimo para ele. Beta 0 chapéu, menos beta 1 chapéu x e 1, menos 3 pontinhos, menos beta k chapéu x e k. Então, isso aqui é o menos
essa parte aqui, né, é o menos yi chapéu. Então, yi menos yi chapéu que a gente chama de resíduo, né, o i chapéu. E aí vocês percebem o seguinte, que isso aqui também, eu chegaria nessa mesma condição se eu tivesse feito a imposição, né, de que a esperança de U é zero. A esperança de U é zero, o análogo dele amostral seria que o somatório de U i chapéu dividido por N é igual a zero. Tá? 0 dividido por N é zero também, então se eu tivesse multiplicado os dois lados por N também, eu chegaria nessa condição. Então, essa primeira condição de primeira ordem aqui, ela, nesse caso aqui, ela está sendo obtida pela derivação, pela derivada primeira da função de multiplicação da soma dos quadrados dos resíduos com relação ao beta zero chapéu, que é uma das K mais uma incógnitas do problema. Né? Tá. Mas eu não precisaria de estabelecer esse problema de minimização e derivar isso, ou seja, usar cálculo aí, se eu tivesse usado métodos momentos. Por isso que o Woodridge apresenta no capítulo 2 a derivação desses estimadores usando métodos momentos, porque evita que você tenha que fazer obter essas condições de primeira ordem, que dá um pouco mais de trabalho do que simplesmente impor diretamente o análogo, o momento populacional aos dados. Né? Bom, a derivada disso aqui com relação ao beta 1 chapéu, que é a segunda incógnita. Né? Bom, então você tem aqui o i chapéu ao quadrado, né? Sendo que o i chapéu ele depende do beta 1 chapéu. Né? Então você faz a derivada, vai ficar duas vezes o i chapéu com 2 menos 1 no expoente, vai ficar um só, né? Então, duas vezes o i chapéu, esse aqui é o i chapéu, e a derivada da interna, né? A derivada de o i chapéu com relação ao beta 1 chapéu, que aí vai ser o quê? Menos beta 1 chapéu, né? Porque o x1 está elevado a 1. 1 menos 1 dá 0, um número elevado a 0 é 1. Então, estou derivando isso com relação ao beta 1 chapéu. Né? Então, o beta 1 chapéu está elevado a 1, 1 menos 1 dá 0, beta 1 chapéu elevado a 0 é 1, fica então menos x em 1. Por isso que está aqui x em 1 multiplicado por o i, tá? Deveria estar aqui também multiplicado por menos 2, mas você usa a mesma lógica, menos 2, isso aqui vai ser igual a 0. Se eu multiplico os dois lados por 1 sobre menos 2, você vai encontrar você se livra do menos 2, essa constante aí, só vai te confundir aqui, né? Não vai acrescentar nada ao problema. Então, a segunda condição de primeira ordem, parece grande aqui, você pode sintetizá-la como somatório de x e 1, o resíduo, né? igual a 0. E assim você vai fazendo para os outros beta 1s, chapéu, e você vai encontrando sempre que o x e k, né? Então, se fosse beta 2 chapéu aqui, ia ficar somatório de x e 2, o i chapéu igual a 0. O beta 3 ficaria aqui, somatório de x e 3, o i chapéu igual a 0. Até você chegar à última variável do modelo que a gente está estabelecendo, está colocando como x e k, né? Porque o modelo tem casinha, K minúsculo aí, variáveis explicativas. Então, essas seriam as condições de primeira ordem. Somatório dos resíduos é 0, somatório dos valores observados da variável 1 vezes o resíduo é 0, somatório dos valores observados da variável 2 vezes os resíduos é 0, somatório da última variável, que é x e k vezes os resíduos é igual a 0. E aí, quando você, vamos supor que você tivesse obtido então, o beta 0 chapéu, o valor numérico dele, o valor para ele, né, beta 1 chapéu, beta k chapéu, você fala então que estimamos uma regressão de yx1 até xk por mq, ou estimamos uma regressão de y sobre essas variáveis explicativas, ou estimamos uma regressão de mq de y, enfim, só troquei, né? O mq estava no final, veio para cá. Então, estimei uma regressão mq de y x1, x2, xk. Ou estimei uma regressão mq de y sobre x1, x2, xk.
regredimos y em x1, x2, xk por MQO. Regredimos y sobre. Tem algumas pessoas que falam, rodamos uma regressão MQO de y em x1, x2, xk. Tá? Então, isso aqui eu já falei, que é o seguinte, essas condições de primeira ordem, é fácil de você memorizar, né? Parece que é um processo muito complicado aqui de fazer a derivada desse somatório aqui com relação a beta 0 chapéu, com relação a beta 1 chapéu, com relação a beta k chapéu, mas é fácil você memorizar isso aqui, porque, quer dizer, ao invés de ficar pensando em beta 0, beta 1, beta k chapéu, você pensa que a soma dos resíduos é 0, a soma dos resíduos multiplicado pela variável 1 é 0, o somatório dos resíduos multiplicado pela variável xk é 0. Isso aqui, eu já falei antes, isso aqui teria sido obtido também caso eu tivesse usado os momentos populacionais, né? Esperança de y é 0, esperança de x e j y igual a 0. Se eu tivesse aplicado, imposto isso diretamente aos dados, eu chegaria naquelas mesmas k mais 1 condições de primeira ordem, né? Só que via imposição direta do momento populacional, e não via condições de primeira ordem do problema de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, né? Tá? Então, só para chamar a atenção que, quer dizer, o método dos momentos e o método MQO, nesse caso aqui, eles chegariam nos mesmos estimadores, mas os pontos de partida são completamente distintos, né? O MM parte da imposição dos momentos, dos momentos populacionais aqui. Esperança de U é 0, esperança de X e J U, ou esperança de XJ U igual a 0 aos dados. Tá? E MQO parte da resolução de um problema de minimização da soma dos quadrados dos resíduos. Mesmo que os estimadores sejam idênticos, as concepções são bem distintas. E agora na parte 4, então, basicamente você tentar explicar por que, quer dizer, como é que você interpreta agora o modelo uma vez que ele foi estimado tenha sido estimado lá por MQO, né? Como é que você interpreta esse beta 0 chapéu, o valor numérico que se encontrou aqui, o beta 1 chapéu, e esse aqui é a RNN estimada por MQO, né? Você vê que o I chapéu está do lado esquerdo, então do lado direito aqui não tem resíduo, né? Sua estimativa é a substituição dos valores de x1 até xk no modelo estimado, você obtém a estimativa para o y, que a gente está chamando de y de chapéu. Então, y de chapéu é o valor previsto, estimado, ou estimativa MQO de y para a observação y, na observação y, né, da amostra. O que é beta 0 chapéu? Beta 0 chapéu é a estimativa de y de chapéu quando x1, x2, xk é 0. Então agora vamos ver como é que a gente interpreta esses coeficientes, beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, beta k chapéu. A interpretação vai ser exatamente a mesma no modelo de regressão linear simples, mas vamos nos convencer disso, né? Então, pegando o caso do beta 1 chapéu, qual que seria a variação em y estimado se eu tivesse uma variação ceteris paribus em x1? Qual que seria a minha estimativa da variação em y decorrente de uma variação ceteris paribus em x1? Bom, se a variação ceteris paribus significa dizer que x2, a variação de x2 foi 0, a variação de x3 foi 0, a variação de xk foi 0, né? Então, as variações de x2 e xk foram 0, né? O beta 0 some, porque você está querendo o y estimado depois menos o y estimado antes, que eu estou chamando de delta y, né? Chapéu. O beta 0 antes menos o beta 0 depois é uma constante, isso fica 0, né? Então, a variação em y chapéu, a variação total em y chapéu seria beta 1 chapéu multiplicado pela variação de x1, mais o beta 2 chapéu multiplicado pela variação de x2, mais o beta k multiplicado pela variação de xk. Mas como eu estou querendo saber uma variação ceteris paribus, então essas variações de x2 até xk são todas 0. Então a variação estimada
em y, decorrente de uma variação ceteris paribus em x1, é o beta 1 chapéu multiplicado pela variação que você deu, a variação ceteris paribus de x1, que é o delta x1. Se isso aqui for 1, então, a gente interpreta o beta 1 chapéu como a estimativa da variação ceteris paribus em y decorrente de uma variação de ceteris paribus de uma unidade em x1. Tá? E o mesmo você pode fazer esse mesmo exercício aqui para o caso do beta 2 chapéu, do beta 3 chapéu, do beta k chapéu. Tá? E eu também coloquei aqui o seguinte: o que é o resíduo do modelo de regressão linear múltipla, como um modelo de regressão linear simples? A diferença entre o que você observa para y e o que você estima para y. Se o resíduo é positivo, significa dizer que o y é maior do que o y no chapéu. Então agora a gente está no caso, não é mais de uma reta, né? Mais de um hiperplano. Você está falando que o y observado está acima do hiperplano que você estimou. E se o resíduo é negativo, você está falando que o y observado está abaixo do hiperplano que você estimou enquanto regressão linear múltipla. E aí eu coloquei aqui um exemplo realmente numérico de estudo que a gente falou de maneira geral. Então, suponho que eu tivesse estimado o modelo, depois no final da aula eu mostro como a gente faz isso aqui no Stata, mas se eu tivesse estimado um modelo lá com a base de dados lá, o EG2 do UDRIS, e tivesse, essa base tem 935 indivíduos, e você aqui você estimou esse modelo aqui, esse modelo de regressão linear múltipla estimada, ou a regressão linear múltipla estimada por MQO. Então você estimou que o beta 0 é 5,658. Tá? Então, quando EDUC é 0 e QI é 0, essa é a estimativa do log do salário. Tá? O que é esse 0,039? Se eu multiplico por 100, eu tenho o retorno estimado da escolaridade. Então, eu espero que um ano de escolaridade valha 3,9% de aumento no salário. O QI aqui, eu estou falando o seguinte, que um ponto no QI, multiplicando por 100, aqui significa 0,6% de estimativa de aumento no salário. Tá? Então, chamando a atenção que isso, como seu modelo log lin, esse 0,039 você multiplica por 100 e interpreta como a variação percentual no salário decorrente de um ano a mais de escolaridade. Esse 0,06 vezes 100 seria a variação percentual estimada no salário decorrente de um ponto a mais no teste de QI. E aqui é o seguinte, o UDRIS nesse capítulo ele vai falar o seguinte: a gente não está tratando, em econometria dificilmente você vai trabalhar com dados experimentais. Né? Mas isso aqui, essa interpretação, ela é muito similar ao que aconteceria se você estivesse usando, similar não, exatamente igual ao que você estaria fazendo se tivesse estimado isso com dados experimentais. Né? Então, por exemplo, esse 0,039, né? Você está falando que um ano de escolaridade, você estima que isso resultará em um aumento de 3,9% no salário. Tá? É como se você tivesse dois indivíduos, A e B, com os mesmos QIs, né? Mesmos resultados no teste do QI, só que um desses indivíduos tem um ano de escolaridade a mais que o outro. Tá? Mas a rigor na amostra você provavelmente não vai ter isso. E em termos experimentais, seria como se você tivesse pego dois indivíduos com o mesmo QI e falado para um estude 10 anos, para outro estude 11 anos. O que é, em termos práticos, impossível, antiético. Né? Como é que você vai forçar a pessoa a estudar aquilo que você predeterminou para ela? Né? Nessa quinta parte, nós vamos rever as propriedades algébricas da regressão linear. Elas vão ser exatamente as mesmas que a gente viu no modelo de regressão linear simples. E são decorrentes das CPOs lá de MQO. A primeira delas vai falar que a média dos resíduos é zero. Por que a média é zero? Porque justamente a soma dos resíduos é zero. Se você estimou o modelo com beta zero incluído,
aquela primeira condição de MQ, ou seja, derivada da soma dos quadrados dos resíduos, né, que é a função objetiva do problema lá de MQ, com relação a derivada da soma dos quadrados dos resíduos com relação a beta zero chapéu, é isso aqui, que a soma dos resíduos seja zero. Dividir isso por N, você está falando que a média dos resíduos é zero. E por conta disso aqui, a consequência direta disso aqui é que, uma consequência que, como o resíduo é y menos y chapéu, né, se eu deixo isso explícito e divido por N, e eu sei que o somatório de uma soma é a soma dos somatórios, eu tenho que o somatório de y dividido por N menos o somatório de y chapéu dividido por N é igual a zero. Então significa dizer que o somatório de y dividido por N, que é a média amostral de y, é igual a média amostral dos valores estimados para y1. Ou seja, y barra é igual a y chapéu barra. Isso é consequência direta da primeira condição de primeira ordem lá de MQ, ou do primeiro, da imposição do primeiro momento populacional lá, que é a esperança de U igual a zero aos dados. A segunda propriedade algébrica, a covariância entre cada variável explicativa e o resíduo é zero. Isso aqui é pelo seguinte, o somatório de x e k, o i chapéu é igual a zero, porque são as outras k condições de primeira ordem, né? Derivada da função objetiva lá, somatório soma dos quadrados dos resíduos com relação a beta 1 chapéu, beta 2 chapéu até beta k chapéu, gera essas k condições de primeira ordem. Como a covariância entre xj e o chapéu, né? É o somatório de x e j e chapéu menos o somatório de x e j multiplicado pelo somatório de u e chapéu. O somatório de u e chapéu é zero, então o segundo termo fica zero e o primeiro termo é zero também, então a covariância vai ser zero entre os valores observados de cada uma das variáveis explicativas e o resíduo. Tá? E além disso, é possível mostrar que a covariância entre os valores estimados de y e os valores dos resíduos é zero. Tá? Então, a primeira condição, a primeira propriedade algébrica, que a média dos resíduos é zero. A segunda propriedade algébrica, que a covariância entre cada variável explicativa e os resíduos é zero. E a terceira propriedade é que você vai falar o seguinte, se você substituir no modelo estimado, se você substituir isso aqui nesse modelo, no valor de x1, a média de x1, ou seja, x1 barra, no valor de x2, a média de x2, no valor de xk, a média de xk, o y e chapéu seria a própria média de y, a média amostral de y. Tá? Então, essa é a terceira propriedade, ou seja, o hiperplano da regressão estimada passa pelo ponto das médias amostrais das variáveis explicativas e da variável dependente. Tá? Bom, a sexta parte dessa aula é a revisão daquele conceito que a gente viu na última aula, que é de R2, né? Grau de ajuste do modelo de regressão aos dados. A gente interpretava o R2 como o percentual que o modelo de regressão explicava da variabilidade total em Y, né? da SQT de Y. Então, o que acontece é o seguinte, essa SQT de Y, se o modelo é estimado com intercepto, ou se simplesmente o somatório de U e chapéu é zero, ele pode ser separado nessas duas partes, soma dos quadrados explicável e soma dos quadrados dos resíduos. Tá? De tal maneira que o R2, então, é SQR dividido por SQT ou 1 menos SQR dividido por SQT. Esse R2 continua sendo um valor entre 0 e 1. Tá? Porque, na verdade, o R2 é possível mostrar que ele é uma correlação entre Y e o Y chapéu. A correlação está entre menos 1 e 1. Quando ela é elevada ao quadrado, ela fica entre 0 e 1. Necessariamente está entre 0 e 1. Quanto maior
maior o ajuste do modelo, ou seja, mais o y estimado está se aproximando do valor observado dos y. Então, aí tem algumas questões seguinte. Agora você está no mundo onde no mundo da regressão linear múltipla. Né? Então, você pode adicionar mais variáveis ao modelo, pode retirar variáveis do modelo, e você poderia ser tentado aí a usar o R2 para ficar pensando, né? Aumentou o R2, então essa variável foi boa. Colocar mais uma, mas aí o R2 diminuiu, então tira essa variável. Aí, quer dizer, usar o R2 para comparar modelos, né? E aí, esse ponto aqui é para mostrar que, na verdade, você não deveria fazer isso. Por quê? Porque o R2, isso é uma propriedade dele, ele nunca diminui quando você adiciona novas variáveis ao modelo. Tá? No máximo, ele fica igual. Ou seja, se você adicionou uma variável e o coeficiente daquela variável é zero, foi estimado sendo zero, você manteve a soma dos quadrados de resíduos tal qual era antes de adicionar aquela variável, portanto, a soma também dos quadrados explicados permaneceu a mesma e o R2 ficou igual. Tá? Mas, em geral, o que vai acontecer é que você, quando coloca novas variáveis no modelo, o R2 aumenta. Então, se você usasse o R2 para comparar um modelo sem uma variável e outro modelo com a inclusão daquela variável, quer dizer, 99% das vezes o R2 aumentaria. E o que aconteceria é que você seria induzido, então, a sempre preferir um modelo com mais variáveis do que com menos variáveis. Tá? Então, o R2, como ele nunca vai diminuir quando você acrescenta variáveis, ele te induziria a sempre superespecificar, sobreespecificar o modelo de regressão, ou seja, sempre incluir mais e mais variáveis. E a gente viu que, por exemplo, se incluir uma variável, um collider, você pode estar, na verdade, enfraquecendo a hipótese crucial do modelo. Então, isso tem que ser, ele poderia te induzir ao erro. Né? Então, o R2 é uma medida absoluta de ajuste daquele modelo que você está avaliando. Não serve para comparar modelos. Né? A moral da história é essa aqui. Então, isso aqui também é para... Até já usei essa definição, essa forma de ver o R2 como o quadrado da correlação entre o y e o y estimado pelo modelo de regressão linear, MQO, né? De tal maneira que você pode... O R2, por exemplo, na interpretação, né? E o R2 é o SQE dividido por SQT. Ou seja, quanto que o modelo explica daquilo que é a variabilidade total em Y. Então, um R2 de 0,25 significa dizer que, se você multiplica isso por 100, você está falando que 25% da variação total em Y, ou seja, 25% da SQT de Y, é explicado pelo modelo de regressão estimado, no caso aqui, por MQO. Essa última parte, só estou mostrando a vocês como é que você poderia obter esses resultados aqui usando Stata. Né? Então, se você digitasse lá no Stata bcuse, tá? wage2, clear, fizesse aqui um Ctrl+C, Ctrl+V nesse comando lá, na linha de comando do Stata, e tivesse conectado à internet, a base de dados wage2.dta do UDIS baixaria no seu computador, e aí você poderia fazer esse segundo passo aqui, que é usar esse comando aqui, reg lwage c.educ, esse hashtag aqui, duas vezes esse hashtag c.iq, c.sper, duas vezes o hashtag c.sper, vírgula, essa parte aqui é simplesmente para mostrar como é que você quer que a formatação se dê. Né? Você quer que tenha só 4 casas decimais nos coeficientes, nos erros padrão, tenha 2 casas decimais nessa coluna T e os p-valores. Tá? Então, esse 2 e 2 aqui seria isso, né? Os p-valores, e esse S aqui, eu acho que eu lembro que é da ST aqui, se não me engano. Bom, feito isso, eu teria então essa saída do modelo aqui.
esse c.educ, duas vezes hashtag c.q, você tá pedindo que ele inclua no modelo educ IQ, que na verdade é o QI aqui, porque em inglês é o contrário, IQ, e na base de dados o nome lá do QI está como IQ. Então você tem aqui educ no nível, IQ no nível, e a interação educ QI. Educ IQ. Tá? E esse você espera aqui, hashtag você espera, está falando que você quer que inclua no modelo o SPER no nível e o SPER ao quadrado, né? SPER multiplicado por ele mesmo, experiência ao quadrado. Então, esse modelo aqui você tem que o log do salário é igual a uma constante, o beta zero chapéu, mais o coeficiente de educ, que é 0,0651, mais o coeficiente aqui 0,068 vezes QI, mais 0,0157 experiência, mais 0,012 experiência ao quadrado, menos 0,01 a variável que é a interação educ QI. Tá? Então, por exemplo, o retorno estimado aqui da escolaridade é 6,51, né? Isso aqui multiplicado por 100. Então, você espera que um ano de estudo, a sua estimativa é que um ano de estudo aumente o salário em 6,51%. Tá? E eu fiz o exercício aqui, basicamente, quer dizer, mas o fato aqui é o seguinte, que educ aqui, eu estou fazendo essa interpretação como se não tivesse termo de interação, né? Mas a gente viu que nesse modelo aqui, o efeito de escolaridade não é só o coeficiente de escolaridade, mas depende também você deriva isso aqui com relação, a derivada parcial disso aqui com relação ao educ, vai ser 0,0651 menos 0,001 QI. Então, por isso que eu faço esse exercício aqui. Se você substituir isso no valor do QI, o valor do QI médio naquela amostra, que eu, por exemplo, obtive usando esse comando aqui, sum, né? O summarize, apresente as estimativas, as estatísticas descritivas dessas variáveis. Logo do salário, educ, IQ, experiência. Aí ele apresenta aqui, número de observações. Tem 935 indivíduos em cada uma, tem os valores para essas quatro variáveis aqui. A média do logo do salário 6,77, o desvio 0,42, o mínimo 4,74, o máximo 8,03. Né? Tem 935, para esses 935 indivíduos na amostra, a escolaridade média 3,46 anos, o desvio 2,19, tem um indivíduo lá que estudou só 9 anos, pelo menos um indivíduo, né? E tem pelo menos um indivíduo que estudou 18 anos. Então, o valor máximo da escolaridade, o valor mínimo da escolaridade na amostra. O valor mínimo do QI naquela amostra é 50, o valor máximo 145. A experiência, o menor valor de experiência é 1, o máximo é 23, desses 935. Né? Então, se eu fizesse o cálculo do retorno estimado para o indivíduo com o QI médio nessa amostra, que é 101,2824, eu ia falar que um ano de escolaridade vale um aumento de 5,4972% no salário, né? Um aumento estimado. E para a experiência a gente vê que ela tem um valor aqui um coeficiente associado ao nível e um coeficiente associado ao valor de experiência ao quadrado. Então, a derivada disso aqui vai ser, com relação à experiência, 0,0157 mais 0,002 vezes 2 experiência. Então, no lugar da experiência, eu estou colocando a experiência média, e aí você fazendo essa conta, você encontra que um ano de experiência avaliado na experiência média da população, da amostra, é 6,19% de aumento no salário. Tá? E aqui, por fim, você poderia usar esse modelo aqui, para mostrar que realmente o R2 é a correlação entre Y e Y chapéu. Não é para mostrar, isso aí é um resultado algébrico, né? Sempre vai ser verdade isso. Agora, para você se convencer disso aí, para você exemplificar esse resultado, você pode gerar então os valores previstos ou estimados de Y, usando esse comando aqui, predict
Aí estou chamando de hat, né, e chapéu. Eu poderia ter colocado aqui também y chapéu, para estar em português. Né? Esse aqui é o nome da variável que você vai criar. Vírgula xb, isso vai gerar os valores de y chapéu. Tá? E aí eu simplesmente, no segundo, esse é o primeiro comando que eu faço. O segundo comando eu põe lá, correlate lwage y-hat. Ou seja, calcula a correlação entre a variável y observada e a variável y estimada. E vai dizer que essa tabelinha, né? A correlação de lwage com ela mesma é 1, a correlação de lwage com, ou seja, do y com y chapéu é 0,4029, elevando isso ao quadrado, aproximadamente isso aqui dá 0,1624, tá? Que é o mesmo valor aqui do R2 que o Stata te apresentou na saída padrão. Né? Então, quer dizer, o R2 é a correlação de y chapéu ao quadrado. Então, essa é a primeira parte do capítulo 3 do Udrid. Vai até a seção 3.2 dessa aula.